A live de hoje é sobre prevenção de demência, de declínio cognitivo e de doença de Alzheimer, um problema que acomete muita gente, todo mundo tem medo de ter, e uma alternativa muito simples e que todo mundo conhece, que é o consumo de ovo, basicamente a gema do ovo. Por que a gema do ovo pode ser útil na prevenção da doença de Alzheimer? Porque ela é uma fonte rica em colina, principalmente na principal fonte de colina para o cérebro, que é o alfa-GPC. Antes da pessoa desenvolver a doença de Alzheimer, por anos e anos, ela costuma desenvolver uma coisa chamada declínio cognitivo mínimo. Qual é a principal característica do declínio cognitivo mínimo? Uma perda da memória de curto prazo. A pessoa tem dificuldade de lembrar uma sequência de números que ela acabou de ouvir, ela esquece alguma coisa que ela achou que ela se lembraria, ela está conversando e perde o meado da conversa. Esse é o sintoma mais comum do declínio cognitivo mínimo. Mas há outros sintomas do declínio cognitivo mínimo que frequentemente vão aparecer e muitas vezes a pessoa nem percebe. Uma das coisas que frequentemente acontece por anos e anos antes do surgimento da doença de Alzheimer é uma dificuldade de encontrar as melhores palavras. Frequentemente a pessoa começa a ter, sem muitas vezes perceber, um empobrecimento vocabular. Ela começa a não encontrar as melhores palavras para descrever cada situação e o linguajar começa a se tornar empobrecido. Além disso, eventualmente ela pode ter algumas dificuldades, por exemplo, de se orientar no espaço, de se organizar, de acompanhar conversas, por exemplo, numa reunião de trabalho. Isso tudo acontece no declínio cognitivo mínimo, nem sempre a pessoa percebe, e quando a pessoa percebe isso, frequentemente ela guarda para si, por se sentir impotente, por se sentir insegura, por achar que tudo isso é consequência do estresse, consequência da falta de sono, e que em algum momento vai passar. Outra coisa que frequentemente acontece no declínio cognitivo mínimo, muito antes de surgir a doença de Alzheimer, é uma intensa fadiga. É típico uma fadiga muito significativa que começa a aparecer em torno de 4, 5 horas da tarde, e naquele momento a pessoa acabou. Ela não tem mais cérebro para nada, ela não tem mais condição de fazer nada, e tudo que ela quer é se recolher. Outra coisa que frequentemente acontece por muitos anos antes da doença de Alzheimer é que todas essas manifestações de declínio cognitivo mínimo fazem com que a pessoa progressivamente se isole. Ela começa a não querer o convívio dos seus iguais, ela começa a não se atirar tanto no trabalho. Isso frequentemente freia o desenvolvimento profissional dela. Agora, olha que coisa interessante. Grande parte de tudo que eu falei para vocês agora sobre o declínio cognitivo mínimo, que precede a doença de Alzheimer, envolve habilidades verbais, habilidades de comunicação, de fluidez verbal, de memória verbal. Ou seja, são habilidades bastante específicas. Não são as únicas, mas são as primeiras que surgem no declínio cognitivo mínimo. E olha que interessante, a colina ela tem, entre todas as suas possibilidades, um potencial muito grande de melhorar a performance verbal e a memorização verbal. Vamos agora sobre os dados para gema do ovo. A gente está falando de ovo, mas entendam que a colina do ovo está basicamente concentrada na gema. A gema de um ovo tem uma quantidade variável de colina que varia entre 115 e 145 miligramas de colina. Vamos jogar uma meta mínima de 120 miligramas de colina por gema do ovo. Na gema do ovo, basicamente, você tem 3 formas de colina. Você tem a principal forma, que é a fosfatidilcolina, a lisofosfatidilcolina e o alfa-GPC. Qual que é a importância do alfa-GPC? Que é a forma de colina que mais prontamente penetra o cérebro, que é responsável por foco, memória, inteligência, potência intelectual, potência física e fluência verbal, que faz com que a gema do ovo seja uma fonte de colina espetacular para o cérebro. Nós temos alguns dados de pesquisa. Quando você priva uma determinada população de camundongos de colina na dieta e você reforça uma outra população de camundongos com mais colina, os camundongos que consomem mais colina demonstram uma melhor performance cognitiva, se tornam mais inteligentes. Da mesma forma, estudos prospectivos mostraram, por exemplo, na Finlândia, mostrou que as pessoas que consumiam mais colina tinham uma maior longevidade cognitiva, tinham menos declínio cognitivo.
E com base em todos esses dados, um dos motivos desse vídeo foi um estudo muito interessante que foi feito numa população japonesa de pessoas entre 60 e 80 anos de idade. Foi um estudo duplo cego randomizado, onde o consumo de 300 miligramas de colina do ovo, eles chamaram de colina do ovo porque tinha fosfatidilcolina, lisofosfatidilcolina e o alfa-GPC que eu disse para vocês. Nesse estudo, 300 miligramas de colina do ovo durante 6 a 12 semanas de uso, tanto em 6 semanas quanto em 12 semanas de uso. Os japoneses que consumiram 300 miligramas por dia de colina do ovo demonstraram melhor memória verbal. Por que isso é muito importante? No estudo, eles usaram cápsulas de colina no ovo, mas é muito fácil conseguir obter na dieta a mesma quantidade de colina observada no estudo, o que faz com que essa seja uma estratégia muito fácil que pode ser empregada pela maioria das famílias para deter o declínio cognitivo e até para melhorar a inteligência verbal, para tornar os jovens, adultos, pessoas de todas as idades mais inteligentes, pelo menos em termos verbais, mais capazes de memorizar sequências de palavras e, quem sabe, prevenir a doença de Alzheimer. Uma gema de ovo tem entre 115 e 140 miligramas de colina. Imaginar que cada ovo tenha 120 miligramas de colina. Se você consumir 3 ovos por dia, você foi para 360. Você passou do limite do estudo. Se você consumir 2 ovos por dia, você foi para 240. Ou seja, você ficou um pouco atrás. Então, se você consumir, vamos dizer que se você consumir entre 2 a 3 ovos por dia, dentro de uma dieta globalmente nutritiva, você vai bater a mesma meta de colina, incluindo o alfa-GPC presente no estudo. Agora, tem algumas questões. Uma das questões é que, frequentemente, as pessoas desenvolvem intolerância ao ovo. Se a pessoa desenvolve intolerância ao ovo, ela pode fazer a suplementação na dieta. No caso, para você ter 300 miligramas de colina do alfa-GPC, você precisaria de 700 miligramas de alfa-GPC, mas você pode usar outras fontes dietéticas de colina para não precisar de uma suplementação tão alta. Fontes dietéticas de colina. A melhor delas é o fígado. Você com 75 gramas de fígado, você consegue mais de 300 miligramas de alfa-GPC, de colina, incluindo alfa-GPC. Ou seja, uma das recomendações que eu faço é que, até para quem não quer comer ovo todo dia, é que 2 vezes na semana coma em torno de 75 gramas de fígado. Isso vai ser o equivalente aos 300 miligramas de alfa-GPC. Nos demais dias, você pode alternar entre 2 ou 3 ovos por dia e você vai satisfazer toda a meta desse estudo, o que provavelmente vai ter um impacto bastante positivo na sua memória e fluência verbais, na prevenção de déficit cognitivo e também em outros benefícios da colina. Colina também pode ser suplementada, tomar cuidado que altas doses de colina podem ser convertidas no intestino em uma substância chamada TMAL, que pode aumentar o risco cardiovascular, incluindo de AVC. Por isso, uma das coisas que a gente sugere, que isso ocorre por influência da microbiota intestinal, e o consumo de alho na dieta diminui a chance de que se forme TMAL. Além disso, não exagerar na colina, principalmente não suplementar em excesso com bitartarato de colina, que é o que mais se converte por ser quebrado em colina livre no intestino. Busquem principalmente colina na dieta e também não precisa exagerar no ovo. No máximo 5 ovos por dia, em média 2 ou 3 ovos por dia, mais fígado 2 vezes por semana, já te permite atingir o nível de colina no estudo, como eu disse, ajudando a prevenir o déficit cognitivo e melhorando a capacidade cognitiva, principalmente verbal. Então é isso, gente. Está dado o recado. Boa noite.